3. Aleluia. Todos acharam? Acompanhe na sua Bíblia. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. É necessário que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Quando fala aqui do episcopado, bispo, presbíteros, né, um cargo aí um pouquinho mais acima, a Bíblia cobra algo dessa pessoa. Por isso que muitas pessoas hoje estão aí por aí de qualquer jeito, porque deixam de olhar para a palavra, a responsabilidade da palavra. Pois diz aqui que é necessário que ele seja irrepreensível. Isso tanto aqui dentro como fora. Aleluia. Aí diz mais aqui, ó, marido de uma mulher. Nós sabemos que o mundo não zela por isso. O mundo acha que quanto mais pessoas ele casar e descasar, e casar e descasar, para ele é melhor. Mas na casa de Deus, na obra de Deus, não. Aleluia. Então a Bíblia vai trazendo algumas exigências para os obreiros. Diz mais: vigilante. Vai aí cobrando algo, né? Não é a pessoa fica aí vacilando, vamos dizer assim, né? Sóbrio. Olha que coisa. Ele cobra. Então, irmãos, honesto. Glória a Deus. Hospitaleiro. E apto para ensinar. Aqui fala de um grau um pouco acima, né? Presbíteros, né? Evangelistas, pastores também se encaixam nesta palavra. Precisa estar encaixado. Não é a palavra, é nós que nos encaixamos nela. Nós observamos e vamos lá. Versículo número 3. Não dado ao vinho, não espancador. Tem pessoa que pensa que o espancador é só aquele que agride alguém fisicamente. Mas sabia que tem gente que espanca com palavras? Então aquele que assume a sua posição como homem e mulher de Deus, obreiro da palavra do Senhor, ele tem um compromisso de pregar a palavra de Deus. Nunca o que ele acha, o que ele quer. Por mais que ele saiba de muita coisa, jamais ele vai pregar porque ele sabe de algo, porque ele viu algo, porque alguém falou algo, porque senão não é o Senhor quem está falando. Então diz aqui: não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso e não avarento. Então tem alguns detalhes que eu acredito que nós já obreiros, né, conhecemos. Mais um detalhe, versículo 4: que governe bem a sua própria casa. Quando alguém é colocado sobre uma obra, principalmente a obra de Deus, o Senhor já sabe como que é a vida dele. Talvez ele não esteja perfeitamente, mas a partir do momento que você assume uma responsabilidade, você também assume a responsabilidade de melhorar a sua vida. Glória a Deus. Porque tem gente que acha que nós somos super pastores, super obreiros. Não, nós dependemos da graça de Deus. Porque nós lutamos com a carne o tempo todo. Não é fácil. Você acha que nós como obreiros não vemos uma situação e não dá vontade de responder à altura? Ou de agir? Só que aí automaticamente lembramos: espera aí, é a ovelha do Senhor, não minha. Ah, mas você é pastor. Nós somos servos, co-pastores, melhor dizendo, né? Que o pastor é o Senhor. Quando o Senhor chamou de volta Pedro, o Senhor falou com ele: você me ama, Pedro? Ele falou: amo, Senhor. Então você vai e apacenta as minhas ovelhas. As minhas ovelhas. Aleluia. Continuando: que governe bem a sua própria casa, tem seus filhos
em sua sujeição, com toda modéstia, aleluia, ser exemplo para os filhos, porque não é só corrigir o filho, né? Aleluia. Corrigir só o filho é fácil, não faz isso. Aí nos dias de hoje o filho fala assim: não, o senhor faz pior, menino, eu vou te bater, não bate não que eu vou chamar o conselho tutelar, porque ele já está vendo, né? Então, se nós não sabemos conduzir a nossa própria casa, como que vamos conseguir conduzir a obra do Senhor? Então, isso aqui é para obreiros. Ah, mas isso não seria uma palavra exclusiva? Hoje o Senhor me fez trazer esta palavra à igreja, porque eu sei, irmãos, que a maioria conhece bem a palavra de Deus. Quem não conhece, vai a partir de hoje conhecer. Porque o membro também, ele não pode cobrar o obreiro. Ah, sabia disso? Se ele estiver agindo errado, e o Senhor tocar no teu coração aí, porque o mundo lá fora cobra, eles cobram a gente. Você faz alguma besteira e fala: mas você não é crente? O crente pode fazer isso? Aleluia. Então, quando traz isso, essa responsabilidade para nós, aleluia, para dentro da nossa casa, também lá para fora. Continuando, versículo 5. Não vou me ater muito aqui. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? De Deus. Que responsa, né, irmãos? Fala: Senhor, então eu tenho que cuidar da minha casa da mesma forma como a tua casa. Aleluia. É por isso que às vezes muitas pessoas fica difícil, muitas famílias fica difícil de vir para a igreja. Aí quando você chama, a pessoa fala assim: mas para ser crente igual o meu pai, eu prefiro ficar aqui fora. Para ser igual a minha mãe, eu prefiro ficar aqui fora. Que tristeza. Aí um dia vem e fica sabendo que é obreiro. Obreiro? Aí conforme a geração de hoje é bem, como é que fala, atual, o que significa ser um obreiro de Deus? Aí vai cair nessas coisas aqui. Mas em casa não é isso, no trabalho não é isso, e na igreja então ele é falso. Hoje todo mundo tem acesso a tudo, porque nós não estamos só mostrando para pessoas, nós estamos mostrando para Deus. Então hoje os irmãos serão consagrados aqui, mas nós entramos por esta palavra. Então essa parte aqui vai falando e dizendo, continuando, versículo 6: não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Não pode ser uma pessoa que não tenha conhecimento das coisas de Deus, porque senão o diabo vai lá e arma e a pessoa cai. Por isso tem que ser sóbrio, vigilante, irrepreensível, porque senão fica difícil. Continuando, versículo 7: é necessário também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e laço do diabo. É a palavra de Deus que diz. Os irmãos sabem que nós estamos aqui servindo a Deus. A gente não pega no pé dos irmãos em relação a roupa, a objetos, a adornos. Por quê? Eu já vim de igreja que pegava no pé acerca dessas coisas, porque gostariam que eles gostam que as pessoas mudem de fora para dentro. Não adianta mandar você corrigir a sua roupa, corrigir o seu brinco, corrigir seu cabelo, e dentro está tudo. Porque eu acredito que se o Senhor entrar aqui dentro, vai chegar uma hora que você vai olhar para o espelho e falar: sou um homem de Deus. O Espírito Santo vai olhar e vai falar: você tem certeza? Você está sendo exemplo como homem de Deus mesmo. As pessoas que olham para você vê isso. As pessoas que olham para você podem dizer: você é filho de Deus. Porque se nós falamos que somos filhos de Deus, as pessoas falam assim: mas Deus é assim? Deus é desse jeito aí, do jeito que você está, do jeito que você vive, do jeito que você fala, do jeito que você se veste?
É essa a nossa preocupação. Aleluia. Então, muitos estão lá fora observando nós aqui. Aleluia. Esses são os deveres para, presbíteros, evangelistas, pastores. Mas também o versículo 8 a seguir vai dizer aqui a respeito dos diáconos. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre. Irmãos, o diácono também tem uma responsabilidade tão grande. E ele Paulo já vai tratando aqui com a língua do diácono. Que coisa, né, irmão? Mas, irmão, quando o Espírito Santo de Deus está na vida de uma pessoa, ele não fala mais palavrão, ele não xinga mais as pessoas, ele não briga mais com ninguém. O quê? Dá lugar para a carne para você ver. Se você der lugar para a carne, você vai fazer pior do que quem está lá fora. Aleluia. Porque você não é robô de Deus. Deus não aperta um botão e Deus fala, vira para a direita. Você virou para a direita. Não, Ele te dá o livre-arbítrio. Você faz as suas escolhas. Aleluia. Você era de uma forma quando você estava no mundo, você veio para a presença, é outra. Então ele está dizendo aqui para os diáconos: da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dado a vinho, não cobiçosos de torpe ganância. Aleluia. Guardando o ministério da fé. Aleluia. Numa consciência pura. E também estes sejam primeiros provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. É por isso, irmãos, que esse ano foi um ano muito difícil para muitos irmãos aqui. E eu tenho reparado isso. Eu tenho visto aqui que não foi fácil para muitos de nós esse ano até aqui. Foram provas e provas, uma em cima da outra, enfermidades e mais situações, porque quem prova o homem é Deus. Mas para que ele prova? Para ser aprovado. Eu lembro que quando eu estava servindo ao Senhor como cooperador, eu era porteiro, aí o pastor me separou para diácono, aí foi separando, depois separou para presbítero, aí o irmão falou, cinge os lombos. Eu falei, por quê? Alguém vai me bater? Cinge os lombos. Ele falou, se prepare, porque não é fácil. Ser obreiro do Senhor não é brincadeira. Aleluia. E Ele cobra tanto de um como de outro. Aí ele vai dizendo um pouquinho mais, vamos lá. Versículo de número 10. E também estes sejam primeiros provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias, fiéis em tudo. Aleluia. Então esta palavra cabe tanto para diácono como diaconisa. O que significa ser diácono? Alguém sabe? Serve. Ele serve. Ele ajuda na obra, ele ajuda a fazer. Está sempre ali à disposição daquilo que for necessário para a obra do Senhor. Aleluia. Continuando aqui, versículo 12. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher, e governe bem os seus filhos e suas próprias casas. Por que eu trouxe hoje essa palavra para toda a igreja? Para nós procurar melhorar um pouco mais. Imagine agora o irmão se tornou obreiro da casa de Deus. Aí na hora que ele tem uma pisada fora, a esposa fala, opa, esqueceu? O filho, você é obreiro lá da casa do Senhor, não é? É só lá. É uma responsabilidade, irmãos. Aleluia. É uma grande responsabilidade que assumimos como obreiros da casa do Senhor.
Aleluia. Porque um dia nós vamos ter que prestar conta. Aleluia. Um dia nós vamos ter que comparecer perante o tribunal de Cristo, e temos que ter a consciência do nosso coração que quanto mais nos é dado, mais nos será cobrado e exigido naquele dia. Eu lembro de uma palavra que a irmã Luana trouxe aqui e falou assim: olha, eu fui falar com Deus e o Senhor falou para ela: não dá para você voltar mais porque você já foi longe demais. Eu lembro quando eu fui consagrado a pastor, um pastor chegou e me abraçou e falou no meu ouvido: olha, meu querido, não tem mais volta, viu? Eu fiquei assim, falou: não tem mais volta. Pôs a mão no arado uma vez. Se tirar, não é digno. Eu falei: meu Deus, que responsabilidade. Isso cabe para qualquer função na obra de Deus, até como membro, irmãos. Aleluia. Até como membros. Nós estamos aqui hoje num local pequeno, apertado um pouquinho, né? Mas amanhã ou depois, se assim for da vontade do Senhor, será um lugar maior, mais pessoas, pessoas com problemas, com situações que nós temos que estar preparados para poder ajudar, principalmente espiritualmente. Aleluia. Principalmente. Se nós formos aqui para Atos dos Apóstolos, eu vou rapidinho, tá? Capítulo número 6. Aleluia. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Presta atenção como foi no começo da igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, versículo 1 a seguir. Vou só estar lendo. Diz assim: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e servimos a mesa. Os apóstolos dizendo: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre esta necessidade. Aleluia. Os irmãos sabem que a igreja estava ali com aproximadamente 120 pessoas, né, mais ou menos, quando o Espírito Santo desceu. Mas na primeira mensagem ou pregação do apóstolo Pedro, já passou de 3.000. Imagina uma igreja com 120 pessoas. Alguém vai e prega no meio de uma grande multidão. A partir daquele dia vem mais de 3.000 pessoas. Dá para você imaginar que virada que não dá? Nós estamos aqui hoje, amanhã Deus pega lá, né, presbítero Cristiano, traz uma mensagem, falou: pastor, se vira, tem 3.000 pessoas vindo aí. Meu Deus do céu, mas onde eu vou pôr esse povo? Como é que nós vamos? Aí tem que dar uma virada. Aí pastor corre para lá, pastor corre para cá. Não vai dar conta, precisa de pessoas para poder estar ajudando. Eu falo assim porque qualquer um de nós podemos ser usado para ganhar alma. Para ganhar alma não é só para obreiro, é para todos nós. Aleluia. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação. Boa reputação não poderia ser qualquer pessoa, porque no meio daquela multidão tinha pessoas que não tinham boa reputação, já era, vamos dizer assim, queimado com as pessoas, devia para todo mundo. Aí imagina, você levanta essa pessoa para o obreiro, amanhã senta com uma pessoa e fala: aquele homem me deve, e não paga. Imagine. Aí eu moro perto dele, olha, a casa dele é uma xingaiada, é um negócio terrível lá. É isso aí que é o obreiro da casa de Deus? Então, homens de boa reputação.
cheios do Espírito Santo de Deus. Então havia ali, né, alguns requisitos para que se preenchesse essas vagas. E foram levantados ali 7 homens com todas essas características. Aleluia. Para que a obra do Senhor fosse continuada. Para que os apóstolos se dedicassem à palavra de Deus e eles cuidassem da igreja. Aleluia. Então nós vamos vendo pela palavra do Senhor a necessidade na obra, né? Dos diáconos, dos presbíteros. E vamos mais um pouquinho rapidamente. Segunda carta aos Coríntios. Estou indo um pouquinho rápido aqui. Aleluia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 8. Glória a Deus, aleluia. Já tem muitos pastores pregando sobre tudo isso, irmão. E dá-lhe discurso, hein? Quando era separado alguém para obreiro, ele tinha que passar por um tal de crivo. Consultava para ver se tinha nome no SPC. Consultava tanta coisa, ia na casa, perguntava para a família como que a pessoa se comportava. Ia no trabalho da pessoa, perguntava como que ele era lá. Na vizinhança, olha como é que era, irmão. Porque os pastores tinham a preocupação de colocar alguém lá em cima do púlpito lá, e amanhã ou depois a polícia chegar, parar na frente da igreja. Opa! Bandido lá dentro, vamos prender. Eles se preocupavam com isso. Aleluia. Então, por isso que nós temos aí a obrigação de estar passando a palavra de Deus como ela é, não com tanto requisito, porque isso aí, irmãos, vai ser a tua vida com Deus. E nós estamos aqui para ajudar naquilo que for necessário. Nós temos culto de oração, culto de ensinamento da palavra de Deus, onde tratamos aqui, né, com um caldo um pouquinho mais grosso. Porque vem no ensinamento, tem que aprender, não é verdade? O que a palavra realmente diz. Muitas das vezes um culto público não dá para nós falar coisas que num culto de ensinamento normal nós falamos, né? Mas vamos lá. Aqui na carta de Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 8, versículo número 23. Aqui tem uma outra função que diz assim. Acharam aí? Segunda aos Coríntios, capítulo 8, verso 23, diz assim: quanto a Tito, o meu companheiro e cooperador para convosco, quanto aos nossos irmãos, são embaixadores da igreja e glória de Cristo. Cooperador, obreiro da casa do Senhor, tem também uma responsabilidade muito grande, né? Muito grande. Porque a partir do momento que o Senhor te coloca em uma posição, Ele vai começar a trabalhar a tua vida. Os irmãos conhecem muito bem a passagem de João, capítulo número 15, né? Nós somos os ramos que muitas das vezes, para poder dar fruto, tem que ser podado para dar mais. Então você, a partir de hoje, se o Senhor começar a te cobrar algo, eu estou falando o Senhor. O Senhor. Se for algo que o Senhor também, né, me incomode a ponto de eu te cobrar, eu vou te cobrar. Assim como você também pode me cobrar. Para o bom andamento da obra de Deus. Mas eu falo o Senhor. Porque quem muda o homem é o Senhor. Quem perdoa os pecados é o Senhor. Então é com Ele que nós acertamos. Aleluia. Então aqui está falando também: quanto a Tito, meu companheiro e cooperador. Então Paulo, apóstolo do Senhor, tinha um cooperador que ajudava ele. Estava lá para poder suprir, para poder ajudar, sempre presente, cooperando na obra, cooperando lado a lado, junto. Porque, irmãos, muitas igrejas começaram bem e foram caindo. Porque começava-se com um grupo de obreiro que era uma benção. Daqui a pouco era cada obreiro para um canto.
vai para lá, outro vai para cá, outro vai para lá. Não tinha mais comunhão. Aonde não há união, destrói, não vence. Aleluia. Então nós estamos para ser unidos cada vez mais, assim como Paulo está dizendo, cooperador, companheiro. Aleluia. Esse é o significado também para essa função de cooperador, o obreiro da casa do Senhor. Amém? Vamos mais um pouquinho? Eu quero só um versículo aqui. Aleluia. Na carta de Pedro. Aleluia. 1 Pedro capítulo 5. Aleluia. 1 Pedro capítulo número 5. Nós estamos chegando ao final, irmãos. Isso aqui é interessante porque para você ver qual é a função que Pedro tinha. 1 Pedro capítulo de número 5, versículo 1 e 2. Quero ler esses dois versículos. Acharam? Lá no final da Bíblia, 1 Pedro capítulo 5, versículo 1 e 2 diz assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero como eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que há de se revelar. Quem está falando aqui é Pedro. Pedro era o quê? Presbítero. Aleluia. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Aleluia. Mas esse Deus é maravilhoso. Nós estamos sobre a obediência da palavra de Deus. Aleluia. Então Pedro também admoestou, ensinou, deu uma chamada de atenção para os presbíteros que estavam presidindo, cuidando no tempo dele. Ele falou: eu sou participante das aflições de Cristo. Vocês foram levantados para o obreiro, mas vocês também têm que estar aqui da mesma forma, tendo o mesmo cuidado que eu. Aleluia. Eu vejo aqui Pedro como exemplo, cobrando exemplo dos outros. Coisa linda, né? Aleluia. Irmãos, quero deixar mais um versículo aqui só para nós fechar. Romanos, capítulo de número 16. Nós já vamos estar convidando os irmãos para vir aqui para frente. Romanos, capítulo de número 16. Amém? Aleluia. Há muita discussão sobre posições eclesiásticas de mulher. Cada igreja tem lá a sua visão. Mas nós estamos olhando aqui para a palavra de Deus. Então aqui, na palavra do Senhor, diz aqui, Romanos capítulo de número 16, verso 1. Olha o que diz aqui: recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual é serva na igreja que está em Cercreia, para que recebais no Senhor como convém aos santos, e ajudeis em qualquer coisa que vos necessitar, porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo. E ele vai dando aqui nomes de pessoas que faziam parte da obra do Senhor. Aleluia. Mulheres e homens que eram servos. Se você for procurar diaconisa na Bíblia, ela vai mandar para esta passagem que serva é diaconisa. São obreiros da casa do Senhor.
que fazem, são hospitaleiros, eles obedecem o que a palavra do Senhor, né, cobra, o que ela mesmo diz. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E agora sim, o último versículo que está aqui em Mateus, último capítulo de Mateus, capítulo de número 28. Glória a Deus. Tem Marcos, tem aqui. Então vou estar lendo aqui. Diz aqui, ó. Capítulo 28 de Mateus, versículo 19. Diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse ide é para aqueles que assumem o seu papel como servos do Senhor. Aleluia. E essas pessoas que obedecem o ide, esses aqui, especificamente, quando fala nações, esses são os missionários. Ide por todo mundo. Essa não é a função de qualquer pessoa. Isso é para missionários. Quando recebe uma ordem, para tal país, ou vamos dizer aqui, para algum outro estado, ele recebe lá a sua função. Você vai fazer discípulos, abrir uma congregação, e aí sim a igreja vai se responsabilizar para mandar obreiros e continuar a obra do Senhor. Então nós temos aqui as funções de presbíteros, temos a função de diáconos, diaconistas, cooperadores e de missionários. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E eu gostaria de estar chamando aqui na frente, né, o irmão Cris, irmã Luana,